Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje é o seguinte, hoje nós vamos aprender a colocar aqui um controle de offset nesse circuito, ok? É um circuito originalmente do elcircuit.com, ok? E estava no Pinterest e a gente vai dar uma boa analisada nesse circuito, regular a corrente de repouso, que às vezes não dá a corrente que você quer, ok? E vamos lá, né? Regular o VBE e o offset desse circuito. E o mais importante, ver se o circuito funciona ou não, ok? Porque aqui no Multisim o cenário é quase próximo ao cenário real, ok? É como se você tivesse com uma placa física, não, um circuito físico na mão, ok? Não é 100%, mas te dá uma ideia boa do que seria o circuito montado. Beleza? Então vamos ao circuito. Esse é um circuito com par diferencial. Temos aqui um transistor excitador, né? Os amplificadores de tensões e o saída, ok? Então nós vamos analisar aqui esse circuito no Multisim. Já montei aqui uma tensão que eu quero, ok? Eu posso aumentar ou diminuir essa tensão, mas para a maioria eu creio que essa tensão aqui vai atender às necessidades, principalmente se você quer trocar saídas de microsystem, home theater, som domésticos, etc. Ok? Essa tensão aqui é uma tensão quase que, não diria universal, mas é uma das mais usadas, ok? Essa tensão você pode aumentar ela um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não tem problema, ok? Deixa eu só ligar meu note aqui no. A bateria está acabando, então eu vou ligar na energia. E vamos lá, vamos ao circuito. Como nós vemos, vamos ver aqui. O circuito está funcionando, ok? Tá beleza, sincronizadíssimo, ok? Um circuito de altíssima fidelidade, por sinal, ok? Mas olha só o VBE aqui como tá alto, ok? E a gente não consegue regular esse VBE para, né? O mínimo que a gente consegue aqui é 549, ok? Eu mesmo se eu colocar aqui o certo da gente fazer esses ajustes é com a entrada curto-circuitada, a entrada no terra, colocar a entrada direto no terra, ok? Para a gente verificar o offset e o VBR. Vamos lá. Novamente aqui, simulando. Como vocês podem ver, o mínimo que eu consegui aqui, ó, foi 665 milivolts. Não é isso que eu quero, ok? Se eu vier para cá, aumenta consideravelmente. Não é isso que eu quero, ok, pessoal? Eu vou colocar aqui um incremento nesse trimpote aqui de 1, para a gente subir de 1 em 1, né? Ok? E tá aqui, ó, 700 milivolts. Quanto mais eu vou para lá, ó, deixa eu simular aqui, mais aumenta o VBE. Isso vai provocar o aquecimento excessivo dos transistores de saída, ok? Então eu teria que vir totalmente para cá, ó, fechar totalmente o trimpote. Mesmo assim ainda está 665 milivolts. Quanto que eu quero aqui? Aqui eu quero 500 milivolts. Então o que eu tenho que fazer? Se você está passando por esse problema, preste atenção nessa dica, ok? Eu vou diminuir o valor desse resistor aqui, ó, R10, ok? Tá 330 ohms. A gente vai colocar 220. Deixa eu dar aqui clique duplo aqui. Eu vou colocar 220 ohms. Vocês podem ver que vai regular legal. Vamos lá. Vamos aqui ao circuito.
665, 629. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu parar aqui a simulação. Salvar aqui, ok. Tá, 220 ohms. Vamos lá. Novamente. 629. Não. Ok. Então eu vou abaixar aqui mais um pouco. Olha só, já consegui o que eu queria aqui, ó. Então agora eu vou aumentar um pouquinho. 494. Olha que beleza, ó, 500 milivolts. Se eu for para 94%, 96, é mais ou menos aí, ok? Aqui tá bom, ok, pessoal? Eu posso tentar regular isso aqui nas setas para baixo ou seta para cima. Vou na seta para baixo, 589, 571. Aqui eu vou passando de um em um. Tem um ajuste mais preciso, né? 508, 494. É isso aí, pessoal. Vamos deixar assim, ok? Então, resolvido o problema do VBR, 500 milivolts. Agora vamos aqui a offset. O offset aqui tá alto, ok? Eu vou dar um zoom aqui, um pequeno zoom aqui no circuito. Eu vou mexer no VBE, mas não vai dar para dar muito zoom não, ok, pessoal? Mas vamos fazer aqui o possível. O offset, como vocês veem, está alto. Está 358 milivolts, menos 358, ok? Então o VBE é negativo, um offset negativo, né? Tá muito negativo. A gente tem vários pontos aqui que a gente pode colocar aqui um artifício, né? Um componente, diminuir ou aumentar o valor para regularmos essa tensão de offset, ok? A gente pode mexer nesses dois resistores em um ou em outro, ou somente em um. Pode colocar um trimpote aqui. Mas o mais interessante que eu achei aqui, ó, que não, sem mexer muito no circuito, se você está passando por esse problema, você pode tirar esse resistor aqui, ó, de 6K8. Eu vou pausar aqui a simulação, dar um pausa momentânea aqui, ok? Eu vou mexer aqui, ó, nesse resistor, ok? Eu vou tirar ele e vou colocar um trimpote aqui de 4K7, ok? Ou 5K, o que você tiver próximo aí de 5K, ok? Vou colocar esse aqui, ó, um trimpote aqui, e vou colocar a regulagem dele aqui para nós regularmos o offset. É esse cara aqui, ó. Eu vou até colocar aqui próximo aqui, ó, para a gente ter uma visão melhor, ok? Eu vou simular novamente e vocês podem ver que está em 288 milivolts, né? Agora vamos abaixar isso aqui, ó. Eu vou vir novamente aqui na seta para baixo, ó. Eu vou diminuindo, ó. Eu acho que é aqui, ó. Esse ponto aqui. Lembrando que a entrada tem que estar curto-circuitada, né? Ok, deixa eu vir novamente aqui. Então seta para baixo, vou diminuindo. Olha só que interessante, ó. Nós já conseguimos uma tensão bem baixa aqui, ó. Aqui nesse ponto aqui, ó, 3 milivolts.
Fica variando um pouquinho, mas é uma tensão bem baixa, né, pessoal? Deixa eu diminuir um pouco mais aqui para a tensão se estabilizar. Vamos ver enquanto que ela se estabiliza aqui. Lembrando que tem que ser sem sinal na entrada, né? Ela vai ficar variando essa tensão um pouquinho aqui, ó, mas você consegue abaixar bem. Olha lá. Ok? 7 milivolts, 10 milivolts, 18 milivolts. É uma tensão bem baixinha, né? Então, vamos lá. 30, vamos ver o máximo que a gente chega aqui de tensão positiva. Eu vou diminuir mais um pouquinho. Tá aí, ó. Cinquenta e quatro milivolts, 55. Vou diminuir um pouco mais. Dá 2 passos aqui. Ok, esperar ela ficar positiva, essa tensão. E vamos ver quanto que ela chega, né? Máximo aí, ó. Olha aí, 30 milivolts. Máximo, né? 30 milivolts. A gente pode abaixar mais um pouco ainda aqui. Ok, vou dar mais 2 passos. E vamos ver quanto chega essa tensão aí, positiva. 5 milivolts, 6 milivolts. E tá aí, pessoal, uma tensão bem baixa, ok? A gente consegue aqui uma tensão bem baixinha. E tá aí, ó. Máximo aí, ó. Positiva 9 milivolts. Dá para abaixar um pouquinho mais, ok? A gente pode abaixar um pouco mais essa tensão. Essa tensão você regula ela, o ideal seria com o circuito já funcionando há algum tempo, né? Esperar ligar o circuito, esperar alguns minutos e fazer esses ajustes aqui, tanto de bias como de offset, ok? Então tá aí, eu creio que o ponto ideal seria mais ou menos aqui, uma tensão bem baixa, ok, pessoal? Ó, 1 milivolts, menos 1 milivolts, e tá aí, ok? Tá aí a tensão, creio que não passa muito disso. Isso aqui já está bem próximo de zero, ok, pessoal? Então tá aí a tensão de offset reguladinha, menos 1 milivolts, praticamente 0 milivolts, ok, pessoal? Mexendo somente nesse resistor aqui, ok? Agora nós vamos tirar o curto da entrada aqui. Vocês podem ver que não dá para mexer nesse circuito com sinal, ok, na entrada. Você tem que tirar totalmente o sinal da entrada, senão essa tensão varia muito, tá bom, pessoal? Olha lá. Então, o certo de você fazer esse ajuste é curto-circuitando a entrada, beleza? E tá aí, tanto o bias como offset tem que ser com a entrada em curto, beleza, pessoal? Então, como já está regulado os dois, eu vou tirar aqui esse multímetro, a tela, né, do multímetro. E a potência aqui nós vemos que ela chega aqui, ó, a 61 watts. Essa potência você pode regular ela aqui, ó, através desse resistor aqui de ganho. Eu vou abaixar aqui um pouco para 1,5K ou 1K5, né, como queira. Deixa eu regular aqui para 1K5, 1.5K. E vamos ver aqui
para quanto que nós conseguimos de potência aqui, ó, 127 watts, beleza? E com a curva, né, de resposta aqui, ó, bem boa, né? Ok, ó, sem distorção, 127 watts. Dá para ir mais? Dá, creio que dá, né? Então vamos lá, vamos abaixar mais um pouquinho aqui. Eu vou pôr um K2, 1.2K. Não pode abaixar muito também, porque senão distorce, né? Então vamos com cautela lá. Já distorceu, não sei se distorceu ou aumentou muito o ganho aqui. Vamos lá ver aqui olha lá, distorceu, tá bom, pessoal? Então não dá. Então tem um limite aqui para você abaixar o valor desse resistor aqui. Com K3 já fica bem próximo, né? Ainda acho que ainda é perigoso ainda lá. Então vamos deixar em 1K5 mesmo, 1K5, 1,5K. Ok, vamos lá. Não entendi por que tá essa onda quadrada aqui. Não estava antes, né? Vamos analisar aqui e ver o que houve aqui. Volts, 2.2K. Desculpa aí, pessoal. Vou voltar novamente aqui, 1.5K. Tá aí, ó. Aqui é a entrada. Aqui é a saída. Ok? Deixa eu abaixar aqui a entrada. Sinal perfeito. 127 watts. Eu acho que eu tinha errado aqui em alguma coisa aqui antes, né? Vou abaixar agora para ver para 1K3. Olha lá, funcionando perfeitamente. 168 watts. Ok, vou abaixar aqui para 1K2 agora, 1,2K. E tá aí, pessoal. Circuito aqui próximo a 200 watts, já com uma pequena distorção. Então nós vamos ter que diminuir, aumentar mesmo aqui, ok? Deixa eu parar aqui a simulação, né? Senão ele não aceita aqui os parâmetros. Deixar aqui 1K5, 1.5K. Ok, 1.5K, nós temos 1 volts na entrada. E é interessante também a gente colocar aqui o analisador de distorção, que eu já estava me esquecendo. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Distorção Analyzer. Distortion Analyzer. Ok, distorção, analisador de distorção. Olha só a distorção. A plena potência aqui, ó, 0,014. Então ele é um amplificador muito bom, ok, pessoal? Muito bom mesmo. 0,1 aqui, ó. E eu creio que se a gente aumentar a tensão da fonte, ela diminui ainda mais essa distorção aqui, ó. Eu vou pôr aqui 50 volts, já que muitas pessoas gostariam, né, de ver o teste com 50 volts também. Então vamos lá, colocar aqui 50 volts, ok? E vamos simular aqui. Vou salvar o circuito. E tá aí, ó. Olha só. Que maravilha, pessoal. 0,007% de distorção.
128 watts, ok? Agora sim, eu creio que eu posso diminuir aqui o valor desse resistor, porque eu aumentei a tensão. Vamos fazer a experiência 1.3K, 1.2, não 1.3, para não dar uma queda muito brusca. Tem um ponto aqui no meio. Vamos lá. Olha só, 0,013 watts de potência, ok? É um circuito magnífico, espetacular, incrível, né, pessoal? Circuitinho incrível, bom para você ter aí nas suas montagens, né? É um canivete suíço, ok? Você pode alimentar ele com várias tensões, ok? E funciona muito bem, ok, pessoal? Tanto você pode aumentar como abaixar a tensão aqui, ok? Então eu mais para frente, o próximo vídeo, talvez eu faça um PCB dele para vocês, se vocês gostarem, evidentemente, tiverem bastante like aí, a gente faz um PCB e disponibiliza aí, ok, pessoal? Principalmente para os membros inicialmente, beleza? Vou disponibilizar para todos os membros do canal. Falou, pessoal, quem gostou, dá aquele like, forte abraço, se inscreva no clube de membros, inscrições a partir de R$ 5 por mês, é uma mixaria, né, pessoal, uma merreca, e você vai ter alguns benefícios, vários benefícios, inclusive tirar dúvidas, ok? Tem meu zap aí no canal, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato. Tem também o Valeu, ok? Se você der um Valeu aí compatível, te forneça aí o circuito que você quiser, ok? E estamos aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.